Ok, pessoal, vamos dar continuidade, segunda parte dessa aula 1, ok? Que é cartografia e geoprocessamento. Vimos na primeira etapa a respeito dos sistemas de coordenada, que se dividem em coordenadas geográficas e coordenadas UTM. Nós podemos ver uma característica bem interessante nas coordenadas UTM, que é dividir a Terra em 60 faixas ou 60 fusos. Tá? Nós vamos ver, ao decorrer da disciplina, alguns exemplos práticos de como trabalhar com essas coordenadas UTM. São coordenadas planas e que trazem uma precisão melhor para o levantamento. E as coordenadas geográficas é o que vocês já conheciam, divididas em latitudes e longitudes, a partir da linha do Equador e também a partir do meridiano de Greenwich para leste ou oeste. Nesse momento, nós vamos tratar de cartografia e geoprocessamento. Vamos tentar entender essa interação, tá, dessas duas áreas do conhecimento. Então, vamos acompanhar no slide. A razão principal da relação interdisciplinar forte entre cartografia e geoprocessamento é o espaço geográfico. Cartografia preocupa-se em apresentar um modelo de representação de dados para os processos que ocorrem no espaço geográfico. Geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais, fornecidas pelos sistemas de informação geográfica, ou SIG, para tratar os processos que ocorrem no espaço geográfico. Isso estabelece de forma clara a relação interdisciplinar entre a cartografia e geoprocessamento. Então, a partir dessa leitura, nós podemos ver que a cartografia ela vem com o objetivo de representar essa superfície terrestre em um plano, através de mapas. E geoprocessamento, ele já não vem com esse mesmo objetivo, ele vem com a função de quê? Utilizar técnicas, computacionais, matemáticas, para se gerar uma informação em cima desses dados que estão sendo representados cartograficamente. Ok? Ficou claro isso? Vamos continuar. O vínculo entre cartografia e geoprocessamento é explorado de forma prática, através de uma apresentação do que há de essencial quanto à natureza dos dados espaciais. Complementa-se o assunto pela exposição de aspectos funcionais e de apresentação presente em SIG, que coincidem com aqueles oriundos de preocupações eminentemente cartográficas com respeito a dados espaciais. Então, meus amigos, podemos ver que geoprocessamento ele já lida com essas informações cartográficas processadas ou trabalhadas, tá? Que nós podemos citar aqui como exemplo a ferramenta do Google Earth, ou Google Earth Pro. É uma ferramenta que nós iremos utilizar bastante na nossa disciplina, justamente para ter esse entendimento melhor do que é cartografia, do que é geoprocessamento e como podemos fazer uma interação entre os dados reais e esses dados computacionais, como é que podemos gerar relatórios, quantificar áreas, coletar coordenadas, tá certo? Através desse processo, dessa interação. Nesse slide nós vamos acompanhar a natureza dos dados espaciais, ok? Vamos acompanhar. Dados espaciais caracterizam-se especificamente pelo atributo da localização geográfica. Há outros fatores importantes inerentes aos dados espaciais, mas a localização é preponderante. Um objeto qualquer, como uma cidade, a foz de um rio ou o pico de uma montanha, somente tem sua localização geográfica estabelecida quando se pode descrevê-lo em uma relação a outro objeto, cuja posição seja previamente conhecida, ou quando se determina sua localização em relação a um certo sistema de coordenadas. O que é que esse texto vem nos trazer? Ele vem nos informar da importância desse fator espacial, que é a localização geográfica. A partir desse item é que nós podemos gerar as análises dentro de um ensino de cartografia e de geoprocessamento. Vocês podem ver que existem muitos dados importantes, mas que a localização é o fator principal para que possa ser relacionado todas as informações de diversas características da superfície. A localização ela vai se dar
baseada na coordenada geográfica daquele alvo e também na descrição daqueles objetos. Tá? Então, além de vir descrito o que aquele objeto é, seu tamanho, forma, cor e diversas características que podem ser associadas a esse objeto, também deve haver a componente espacial, que é a coordenada geográfica ou coordenada plana UTM, ok? Um conceito de geoprocessamento, pessoal. Temos aí que, segundo Câmara, o termo geoprocessamento denota uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas. Vejam bem essa parte grifada em vermelho. Informações geográficas. Geoprocessamento ele não trabalha com bancos de dados convencionais. Não são bancos de dados para se extrair estatísticas. Geoprocessamento ele trata com informação georreferenciada ou informações espaciais. Se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Essa é uma definição, um conceito bem interessante, porque a gente pode perceber que o onde ele é importante para quase tudo hoje na nossa vida. Então, essa parte de geoprocessamento ela é aplicável a diversos setores, segmentos, né, que ele pode estar se encaixando, porque a componente espacial ela vai estar presente onde você imaginar, tá? No que diz respeito à segurança pública, no que diz respeito à saúde, à administração, à gestão, diversas áreas do conhecimento nós podemos associar ou atrelar a uma componente espacial, porque tudo ocorre em algum lugar. E quando esse lugar é georreferenciado, é associado a uma coordenada geográfica, nós vamos ter uma aplicação de geoprocessamento. Informação geográfica. Informações sobre locais da superfície terrestre. Conhecimento sobre onde alguma coisa está. Conhecimento sobre o que está em uma dada localização. Informação geográfica, pessoal, vai ser qualquer tipo de informação que vocês tenham de qualquer parte da superfície associada a uma coordenada geográfica, certo? Quando você tem esse conhecimento do local, da localização espacial daquele alvo, ou pelo menos de referência daquele alvo em relação a outros objetos, você tem ali uma informação geográfica, certo? Todo tipo de informação pode ser georreferenciada, ou informação geográfica é todo tipo de informação que pode ser georreferenciada. Então, tudo você pode ter uma coordenada associada a um determinado objeto. Nós temos aí alguns exemplos de aplicações de geoprocessamento, como podemos ver aí no slide, no clima, densidade populacional, pontos de ônibus, residências, acidentes de trânsito, crimes, uma rua, um bairro, focos de dengue, pontos de desmatamento, áreas de degradação ambiental. Então, tudo isso vocês podem associar essa componente espacial, e a partir do momento que você associa a componente espacial, você vai associar ao geoprocessamento. Vamos ver aqui a respeito de informação geográfica, informação espacial ou georreferenciada. Tudo está tratando da mesma coisa, do mesmo termo, tá? Quase tudo que está à nossa volta existe ou acontece em algum lugar. Vamos ver mais um conceito a respeito dessa tecnologia de geoprocessamento. É o conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltadas para um objetivo específico. Muito bem. Geoprocessamento ele começa a surgir desde o momento que você coleta esses dados espaciais, seja a partir de um GPS, seja a partir do seu smartphone, seja a partir de uma imagem de satélite ou do próprio Google Earth. Já se inicia essa tecnologia, né, que envolve diversas outras tecnologias. É feito o tratamento desses dados, a manipulação, a análise desses dados e, por fim, a apresentação.
todos esses componentes agregados é o que define geoprocessamento, segundo Rodrigues. Muito bem. Geoprocessamento, um histórico no mundo. Vamos passar esse histórico. Vocês podem estar pesquisando e se aprofundando um pouco mais a respeito desse termo, né? De maneira complementar e paralela. Nós vemos aí o histórico no mundo que nos anos 60 foi quando começou a se desenvolver no Canadá essa parte de geoprocessamento a partir de um inventário de recursos naturais. Então, por uma finalidade ambiental, se viu necessário, né, a criação de um sistema que pudesse ter um controle desses recursos naturais e que pudesse ter eles georreferenciados, espacializados no ambiente computacional. Nos anos 70, nós vemos a evolução de diversos outros sistemas, como os SIGs, né, Sistemas de Informações Geográficas, plataformas CAD, né, fundamentos da matemática voltados para cartografia. Tudo isso vem se desenvolvendo e essa evolução do geoprocessamento no mundo está diretamente associada à evolução da informática, tá? Da informática. Nos anos 80, houve uma massificação com o avanço da microinformática, popularização e barateamento ou difusão dessas informações. A partir dos anos 80, tudo foi ficando mais acessível. Computadores, a partir dos anos 90, internet, e com todo esse avanço da informática, nós vemos a capacidade que a população teve de estar munida de computadores potentes para que possa carregar dados cada vez mais volumosos. E um exemplo disso é o software Google Earth, que traz um imageamento de toda a Terra, tá? E esse imageamento georreferenciado é o que caracteriza o geoprocessamento. Nós temos aí nesse slide uma aplicação desse software, né? Nós temos aí uma imagem de satélite que vem uma imagem georreferenciada e esse software é o nosso principal difusor de informações geográficas. De uma maneira prática, você pode estar fazendo download, né? A maioria das pessoas já utilizam em seus notebooks, em seus computadores de casa e até mesmo no celular ou no smartphone. É um software que traz uma visão tridimensional da Terra de maneira bem interessante e com a componente espacial associada. E vamos agora para um histórico do geoprocessamento no Brasil. Nós temos aí nos anos 80, o professor Jorge Xavier da Silva foi o pioneiro, foi ele que trouxe em 82 o Dr. Roger, né, que foi responsável pela criação do primeiro SIG, e os dois em parceria aqui no Brasil incentivaram o aparecimento de vários grupos interessados em desenvolver essa tecnologia de geoprocessamento. E foram surgindo a partir de então esses grupos de estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maxdata, Telebrás e o próprio INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí foi o nosso embrião. Foi a partir do professor Jorge Xavier da Silva que trouxe estudiosos na área de Sistema de Informações Geográficas e Geoprocessamento para o Brasil, e a partir de então começou a ser incentivado essa pesquisa na área. Nós temos na atualidade diversos órgãos que já atuam e trabalham diretamente com essa tecnologia, como o Ministério do Meio Ambiente, o INCRA, o INPE, o Exército Brasileiro, o IBGE e diversos outros órgãos, né, órgãos públicos já trabalham com essa tecnologia de geoprocessamento por ser uma tecnologia imprescindível nos dias de hoje para um armazenamento e tratamento de informações. Vamos agora para aplicações do geoprocessamento. Nós temos aí que a demanda por informações geográficas é crescente e cumulativa, e em diversos segmentos, como vocês podem observar, governo, telecomunicação, agricultura, meio ambiente, necessitam de dados e informações cada vez mais detalhadas e atualizadas para o desenvolvimento de suas atividades, de planejamento e operação. Então, é aplicável a praticamente tudo, porque tudo pode ser mapeado e georreferenciado. Nós vamos ver alguns exemplos de maneira bem
rápida de aplicações de geoprocessamento. E procurem associar esses exemplos que eu vou estar passando a partir desses slides para o curso técnico de meio ambiente. Procurem associar essas aplicações ao dia a dia e à rotina de vocês, na identificação de problemas ambientais de qualquer natureza que seja. Então nós temos aí, gestão municipal. Estima-se que 90% das atividades efetuadas numa prefeitura sejam dependentes do fator localização. Então, tudo isso é muito necessário, só que pouco é feito para o investimento nessa área de geoprocessamento. Nós vemos que a gestão municipal ela é imprescindível, uma análise geográfica da sua área de estudo, do seu município, para que você possa fazer medidas mais eficientes, né, de combate a diversos tipos de mecanismo. Nós temos aplicações também na área de segurança pública, né? Em quais áreas da cidade ocorrem crimes, a polícia utilizando GPS para se situar em favelas no município do Rio de Janeiro, o próprio GPS que é utilizado nas próprias viaturas da polícia, do sistema de segurança público, também são aplicações de geoprocessamento. Temos aí cadastro municipal urbano, tributação dos imóveis, terrenos baldios, entre outros. Então, é uma forma também, a partir desse mapeamento, de estar fazendo esse controle, de estar fazendo a fiscalização e uma cobrança correta, né, de tributos, por exemplo, aos cidadãos. Gerenciamento de trânsito, né? Podemos também utilizar aplicações de geoprocessamento. Quais os pontos críticos de acidente de trânsito na cidade? E tudo isso pode ser mapeado e feito serem tomadas de medidas de prevenção. E aqui na parte de meio ambiente nós temos aí diversas aplicações também. Monitoramento ambiental, gerenciamento de recursos, preservação, fiscalização. Na parte de desmatamento, como monitorar o meio ambiente, principalmente em regiões remotas, né? Nós podemos ver que em alguns momentos o INPE ele divulga estatísticas de controle, de avanço ou diminuição do desmatamento na região amazônica. Mas como que isso ocorre? Como que isso é feito? Como que é tirado essas medidas? É feito um mapeamento, uma medição na região amazônica? Não. Isso são feitos através de tecnologias de geoprocessamento, como o sensoriamento remoto, que são imagens de satélites, e a partir delas é coletado, identificado essas áreas de queimada e quantificado essas áreas. Então, por isso é comum vermos essa notícia de desmatamento na Amazônia cai 14%. INPE estima 6.451 km² no período de 2009 a 2010. São exemplos de aplicações que também se estendem para desastres naturais. Nós temos aí inundações, terremotos, deslizamentos, furacões, né? E toda essa análise que é tirada em cima desses fenômenos podem ser analisadas a partir de sistemas de informações geográficas. Em quanto tempo chega até a cidade, ou qual a intensidade daquele fenômeno, né? Como ele está ocorrendo. Muito bem, podemos ver nesses slides mais uma aplicação na área de agronegócios, como monitoramento e previsão de safras, monitoramento do clima, uso do solo, agricultura de precisão. Todos esses itens nós podemos aplicar o geoprocessamento, porque tudo isso está associado à localização. E a partir do momento que nós associamos essa componente espacial, nós podemos aplicar geoprocessamento nisso, para poder fazer novas análises e cálculos futuros, como por exemplo, previsão de safras, né? Cálculo de áreas plantadas ou áreas para um licenciamento ambiental a partir de imagens de satélite. Tudo isso são aplicações de geoprocessamento através dos seus sistemas de informações geográficas e de outros meios de coleta. Ok? Nós temos aqui, para finalizar, os serviços básicos de energia elétrica, gás, abastecimento de água e telecomunicações. Todos eles são serviços fundamentais e que necessitam dessa componente espacial para o melhor gerenciamento dos seus recursos, calculando as menores vias, enfim. Muito bem, pessoal.
nós vamos encerrar aqui essa parte das aplicações de geoprocessamento, e o recado que fica é que vocês possam estar fazendo essas aplicações na rotina de vocês, na rotina do município que vocês residem, tá? Procurando tentar identificar a melhor maneira de representar esses problemas ambientais ou uma prevenção desses problemas ambientais através do uso de geoprocessamento, tá bom? Então, foi um prazer, a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço.